Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje eu quero dividir com vocês aí um estudo sobre a carta à igreja de Laodiceia, tá bom? Eu vou fazer um estudo bem resumido e simplificado. Se você quiser aprofundar nesse tema, nesse estudo, vou deixar o link aí na descrição. Você clica e você vai ouvir a pregação que eu fiz lá na Igreja Batista, tá bom? De 30 minutos aí vai ser bem explicadinho. Aqui é só uma reflexão muito importante para a sua vida. São 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, mas eu separei essa por hoje, que eu acho que é a mais importante e que é com a mensagem mais atual para nós. Então, essa carta à igreja de Laodiceia, ela está no capítulo 3 e ela se estende dos versículos 14 até o 22. Então vamos começar lendo o versículo 14, que fala sobre o mensageiro profético, né, e o destinatário dessa carta, para quem ela foi escrita. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, a carta foi escrita ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então, ao pastor daquela igreja, ao dirigente daquela igreja. Então, eu creio que todas essas cartas foram escritas a igrejas literais e foram entregues a essas igrejas. As 7 igrejas, essas 7 cidades, né, que fala aqui, elas se encontram hoje na Turquia e algumas cidades ainda existem, né? Então, como se diz, a carta foi escrita para aquela igreja. E para nós hoje o proveito desse estudo, dessas cartas, é tirar aí lições para a nossa vida como cristão. Então vamos ver a primeira lição, né? A temperatura dos crentes de Laodiceia. Vamos ver aqui, ó, versículo 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então Jesus ele fala: conheço as tuas obras. A igreja de Laodiceia era uma igreja missionária e, de acordo aí com os arqueólogos estudiosos, ela fazia roupas e doava para os pobres, uma igreja de boas obras. Mas Cristo fala assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Nem frio nem quente. A primeira interpretação que vem é o crente quente e o crente frio. O crente quente é aquele que é ativo, que está na igreja, em todos os cultos, que ora, jejua, prega e tal. Esse é o crente quente. E o frio é aquele crente apático, né, frio como um cadáver. Essa é a interpretação mais usada. Mas eu prefiro a interpretação respeitando aí a exegese, a hermenêutica, né, voltar no contexto histórico daquela cidade. A cidade de Laodiceia, ela não tinha nenhum rio que passava por ela. De onde que vinha a água dela? A água dela vinha de uma fonte termal. Até o dia de hoje ainda é assim. Então, aquela água perto do vulcão ali, ela ficava fervente. Então, o que eles faziam? Eles faziam um encanamento, canalizava aquela água até a cidade. E quando a água chegava na cidade, ela ainda estava morna, ela não tinha esfriado. Então, por que Jesus chama eles de morno? Porque uma água morna, ela não serve para matar sua sede. Se você tomar uma água morna, vai acontecer como diz aqui no versículo 16: vomitar-te-ei da minha boca. Então, era uma água imprestável. A água fria, ela tinha muito valor. A água fria, ela mata a sede. A água fria, ela refrigera. A água fria, ela hidrata, ela traz vida. A água fria é vida. Sem água fria, sem água, nós não podemos viver. Então, Jesus, quem dera vocês fossem frios. Uma hidratação, fonte de vida, refrigério, quem dera vocês fossem assim. Ou, quem dera vocês fossem quentes. Qual é o valor da água quente aqui? Os moradores daquela cidade, quando eles tinham uma dor muscular, uma distensão, um mal-estar, alguma coisa, eles subiam até as termas, que existem até hoje, e se banhavam naquela água quente. E a água quente, ela, se você ficar muito tempo, é claro que o seu corpo vai ficar bem relaxado. Se for uma distensão, uma torção muscular, com certeza vai te curar aí disso. Então, a água quente era cura, restauração, relaxamento. Então Jesus fala para eles: quem dera vocês fossem frios, hidratação, refrigério,
vida. Quem dera vocês fossem isso, ou quem dera vocês fossem quentes, que representa o quê? Representa relaxamento, cura. Então era isso que Cristo esperava deles, que eles fossem frios ou quentes, mas eles eram mornos. Ele não era nenhuma coisa nem outra, apesar da aparência. Versículo 17 e 18, nós vamos ver aqui a pobreza deles e a cegueira espiritual. Versículo 17. Como dizes, rico estou e enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Eles achavam-se ricos. Laodiceia era uma cidade muito rica. Houve um terremoto lá no ano 60 e Roma, que era a maior potência mundial da época, ofereceu para eles dinheiro para eles reconstruírem a cidade. Eles recusaram porque eram muito ricos. E reconstruíram, ela ficou melhor do que era antes. E os crentes da igreja de Laodiceia também eram muito ricos. E por serem ricos, eles achavam, bom, já que eu sou rico, estou abastado, estou bem, financeiramente, então Deus está do meu lado, Deus está comigo e de nada tenho falta. É a famosa teologia da prosperidade hoje, É o que pregam por aí. Se você não está rico, se você não está bem, então Deus não está com você. Mas eles eram ricos, olha aqui, como diz, rico sou, mas na visão de Cristo o que é? E não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Então a aparência deles de riqueza, de boas obras, podia ser boa para os homens, podia impressionar os homens, mas não impressionava a Cristo. Cristo não estava contente com o proceder deles. Então, o termômetro deles acusava uma boa temperatura, mas o termômetro de Cristo eles estavam mornos. No termômetro de Cristo eles estavam horríveis. No termômetro de Cristo eles estavam avessos àquilo que Cristo esperava deles. Então, antes de você se julgar, de você olhar para a sua vida e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, você tem que se olhar diante do prisma bíblico. Ver de acordo com a vontade de Deus. Será que você está vivendo de acordo com a vontade de Deus? E para saber isso, somente na Bíblia. Continuando aqui o versículo 18, olha lá. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista. Ouro. Lá tinha um grande banco na cidade. E no banco é claro que todo o ouro que era levado lá para guardar ou para trocar por dinheiro, esse ouro era provado no fogo. Até os dias de hoje é assim, eles derretem o ouro para saber o quanto de material puro tem ali. Então Cristo ele fala que eu aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Então a sua fé, as suas obras, o seu proceder como cristão vai ser provado no fogo. Nas dificuldades, nas tentações, nas provações, é que nós vamos ver se esse ouro é verdadeiro ou se é um ouro falso. O deles ali, um ouro falso. E fala, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas. Vestes brancas, Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então as vestes brancas que representam pureza, limpeza e justiça, só podem ser alcançadas se forem com o sangue de Cristo. É só no sangue de Cristo que você se limpa, se purifica e fica com vestes brancas e bonitas, resplandecentes. Não pelas suas obras, não porque você é rico, não porque você tem uma boa aparência, não porque você tem uma boa família. Somente é o sangue de Cristo que pode limpar suas vestes e te deixar bonito diante de Deus. E não apareça a vergonha da tua nudez. Eles se achavam bem vestidos, com vestes finas e tecidos muito caros. É assim que eles se vestiam, os crentes de Laodiceia, mas para Cristo eles estavam nus. Que vergonha, Que vergonha estar nu diante do nosso Salvador. E é assim que muitos crentes estão hoje, porque não dão ouvido à palavra de Deus. Querem viver de aparências, mas Cristo ele não olha o exterior do homem, ele olha o mais íntimo, o mais profundo do seu coração. Que unjas os olhos com colírio para que vejas. Estavam cegos, além de pobres, mornos, estavam cegos. Que você passe a enxergar a verdade. E sempre a verdade através da Bíblia. Conheça aí o meu canal, explore aí os outros vídeos. Nós sempre estamos estudando, nós sempre estamos falando baseado na Bíblia. Versículo 19 e 20, agora vem a repreensão por parte de Cristo. 7 cartas foram escritas. 2 cartas receberam só elogios.
a de Filadélfia e de Esmirna. E 2 cartas receberam só críticas. A carta à igreja de Laodiceia e de Sardo. Essa só recebeu críticas. Que triste, né? Tinha uma fama boa, mas só receberam críticas. E a repreensão vem aqui, ó, versículo 19 e 20. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? Hoje nós vivemos numa geração de crentes tão mimados que você não pode corrigi-los, você não pode repreendê-los, que eles falam, não julgueis, só Deus é que pode me julgar. Mas nós vemos aqui que Cristo, o amor dele traz repreensão e castigo para que andem zelosos. Se a repreensão que teu irmão te deu, o teu pastor, o teu diácono, seja quem for, um pregador, te deu, se ela estiver dentro da Bíblia, se ela estiver embasada na Bíblia, essa repreensão vem de Cristo também. E olha aqui, ó, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ela serei e ele comigo. Então Cristo ele estava de fora da própria igreja de Laodiceia, a própria igreja dele. Ele estava do lado de fora e batendo, pedindo para aqueles crentes, abram a porta dos seus corações para que eu possa entrar, para que eu possa agir nessa igreja. Vocês têm uma fama, uma aparência muito bonita, mas estão distantes demais da minha vontade. E no versículo 21, ao vencedor, aquele que conseguir cumprir a vontade de Cristo. Olha, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aquele que vencer, aquele que conseguir fazer a vontade de Cristo, aquele que conseguir ser um crente quente, de restauração, ou frio de vida, que traz vida, aquele que não viver de aparências, aquele que mesmo na sua simplicidade, ter um coração sincero e verdadeiro, aquele que não está nu diante de Deus, mas que está com as suas vestes brancas e lavadas no sangue do Cordeiro. Estes é que sim têm a temperatura certa, que são medidos com o termômetro de Deus. E o termômetro de Deus é a Bíblia e a sua palavra, e é lá que você vai encontrar a retidão. Peço a você que compartilhe esse vídeo, peço a você que ouça um áudio de 30 minutos, muito mais bem explicado. Muito obrigado.